E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem PPL do ano de 2013 que fala pra gente o seguinte: retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características da ferramenta utilizada. Habitualmente denominada chave de roda, as figuras representam alguns modelos de chaves de roda. Em condições usuais, qual desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade? Quando ele fala mais facilidade, gente, a gente quer necessariamente que o parafuso que a gente está torcendo gire com mais intensidade. E essa grandeza, né, associada a essa rotação do parafuso, vai estar relacionada com o que a gente chama de torque, ou momento de uma força. O momento de uma força é calculado pela força vezes a distância. Nesse caso, o que a gente precisa procurar aqui para a gente poder calcular o torque? A gente precisa entender que todos os modelos eles vão sofrer uma mesma força, tá? Para a gente estabelecer algum critério de comparação. E além disso, a gente vai precisar utilizar essas distâncias que estão atuando aqui nessas situações. Observa o seguinte: no primeiro modelo, você vai ter duas forças, porque você pega em cada lado da ferramenta e gira. De modo que a gente está considerando essa parte da ferramenta, né, essa parte aqui mais de baixo, como o nosso polo. Ou seja, a gente coloca essa parte ali no parafuso e ela vai começar a girar. Por que ela gira? Porque a gente está pegando e fazendo duas forças de modo que elas se ajudam na hora da rotação. Nesse modelo 2, a gente não tem como colocar as duas mãos, então a gente tem que girar somente com uma. E nesse outro modelo, a gente volta a ter duas forças, só que agora com uma distância reduzida. Essas duas forças são as mesmas. Então, observa o seguinte: Luiz, mas por que tu está dizendo que essa distância é reduzida, cara? Aqui é 25, aqui é 20. Mas você tem que lembrar que tem 20 centímetros aqui também. Então, é 20 centímetros de distância entre a força e o ponto de apoio. Aqui, por ser 25 o tamanho total, a gente tem uma distância menor do que 20. Por exemplo, se aqui for, por exemplo, 15 centímetros, aqui tem que ser 10. Aí, você tem que essas distâncias vão ser menores, né? As distâncias daqui são menores em relação ao ponto de apoio do que essas. Luiz, mas eu posso considerar que uma delas vai ser 20 centímetros. Sei lá, essa aqui não faz o menor sentido ser 20. A distância de baixo ser 20 e aqui ser 5 centímetros. Mas essa aqui tem uma distância menor do que essa outra, né? Então, a gente precisa calcular o momento resultante. Para o modelo 1, a gente tem duas forças, a gente vai ter dois momentos. Para o modelo 3, a mesma coisa. E para o modelo 2, a gente só tem um momento. Vamos calcular, então. Para o modelo 1, a gente vai ter que o momento resultante vai ser o momento 1 mais o momento 2. Momento é força vezes distância, então a gente vai ter força vezes a distância em relação ao ponto de apoio, que é 20. Ele deu isso na questão. Mais a outra força vezes a outra distância. Então, somando 20F com 20F, a gente vai encontrar 40F. Para o modelo 2, a gente vai ter o seguinte: o modelo 2 só tem uma força, logo ele só tem um momento. E, portanto, calculando ele, a gente vai ter a força F vezes a distância em relação ao ponto de apoio. Ele deu que é 30. Então, a gente vai ter 30F. E para o modelo 3, a gente pode usar as distâncias que a gente quiser. Mas eu vou considerar essas distâncias que eu coloquei aí. Momento 1 mais momento 2. Observa o seguinte, que você tem uma força vezes uma distância de 20, mais uma outra força e uma distância de 5. Você pode colocar os valores que você quiser aqui, tá? O resultado final vai dar praticamente o mesmo. E aí, dessa forma, você vai ter 25F aqui. Show? Então, o melhor modelo para a gente poder escolher para tirar essa roda com facilidade é o modelo 1.
Não pode ser o modelo 2. Não pode ser o modelo 3. Tem que ser o modelo 1. E aí ele fala, o momento 1 em função do momento da força ser menor. Na verdade, não, a gente quer o maior momento. A gente encontrou que o maior momento foi o de 40. Pô. Não pode ser a letra A. Então, a única justificativa é a letra B, que ele fala que é o 1 em função da ação do binário de forças. E o que é um binário de forças? Ele está dizendo que tem duas forças atuando para ajudar nessa rotação. Gabarito, então, é letra B. E justamente, se você não tivesse esse binário de forças, né, essas duas forças, não ia ajudar em nada, você ia ter o menor momento possível. Ou seja, o modelo 1 ia ser bem ruim se não tivesse esse outro braço aqui. Então, a gente vai finalizando a questão com gabarito na letra B. E eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!